No penúltimo vídeo que eu gravei, que falava sobre marcação a mercado com títulos do Tesouro, muita gente perguntou: Bruno, quando é a hora certa de se vender um título para ganhar com a marcação a mercado? Se ainda vale a pena entrar para ganhar com a marcação a mercado? Como que funciona a parte prática ali da venda de um título antes do prazo? Então nesse vídeo eu vou mostrar como que funciona essa venda antes do prazo, de forma prática ali na plataforma que eu uso para isso, e também falar um pouco sobre essas outras questões. E aí pessoal do canal Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. Não reparem no cenário diferente, é que nesse momento eu estou de férias, na praia de Muro Alto, município aí de Ipojuca. Na verdade chamam tudo aqui de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Mas como eu vi que essa era uma dúvida que estava se repetindo muito, e para não perder a oportunidade, já que foi um vídeo recentemente feito, resolvi gravar para responder essa questão para vocês e falar um pouco mais desse assunto, que realmente é um pouco mais complexo. Pouca gente fala de marcação a mercado, pelo menos que eu saiba, o pessoal se concentra mais às vezes em bolsa de valores e levar os títulos até o vencimento. Então, primeira dúvida que estava chegando muito: se na minha opinião ainda vale a pena pegar os títulos do Tesouro agora com uma taxa que está abaixo de 4, esses de PCA de prazo mais longo. E eu acho que não. Na verdade eu estava colocando uma taxa limite ali para entrar em torno de 4,5. Quem viu o último vídeo até viu que eu peguei títulos com uma taxinha um pouco abaixo disso, 4,44, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas eu parei de pegar depois de um tempo, e sobretudo agora eu não pego de jeito nenhum porque a taxa baixou muito. E quando você pega um título com uma taxa baixa, qualquer sobressalto na economia, e teve comentário disso no último vídeo, se o Paulo Guedes sair, o que acontece com as taxas? Eu acho que na hora, pelo menos a gente tem um estresse e essas taxas sobem. Muita gente não entende a relação de política com os títulos públicos, porque está acostumado às vezes a olhar a bolsa, e muita gente fala: a bolsa não é afetada por política, só no curto prazo, no longo prazo o que afeta a bolsa é o desempenho das empresas. Só que, primeiro, eu não acredito nisso, porque a política vai afetar também o desempenho das empresas, uma vez que vai ter regulação, ela pode mexer com a capacidade de consumo das pessoas, se as pessoas consomem menos, as empresas faturam menos, mas na parte de títulos públicos ela afeta diretamente, porque a capacidade de pagamento do país que vai afetar os juros dos títulos públicos, por exemplo. Ninguém vai comprar um título de um país que pode ser que não honre o pagamento da sua dívida por uma taxa de juros baixa, Imagina quanto que estão cobrando para investir em títulos atrelados à inflação na Argentina, por exemplo, que é um país que está todo destruído aí por um ciclo inflacionário muito grande. Eu até falei disso aqui no canal, não é de hoje que a Argentina enfrenta esse tipo de problema. Então, isso acaba mexendo com os títulos. E essa taxa que está agora, na minha opinião, é uma taxa bem baixa. Talvez ela possa cair até mais, Eu vou segurar grande parte dos meus títulos, esperando que ela caia um pouco mais. Vou vender só uma pequena parte agora para que vocês vejam realmente, mas eu não pretendo pegar abaixo dessa taxa de 4,5 que eu falei. Talvez com alguma outra mudança estrutural vindo, outras reformas aparecendo, eu possa rever isso, mas no momento eu não pretendo pegar mais não. Então acho que foi uma oportunidade que já passou, mas o mercado ele tem isso, Toda hora tem uma oportunidade diferente aparecendo em diferentes tipos de ativos. Por isso que é legal você ter uma visão mais macro dessa situação e não ficar só bitolado em uma classe apenas de ativos. Outra dúvida que apareceu bastante era sobre a questão do imposto de renda, se ele era um fator decisivo na hora de tomar a decisão de se desfazer do título antes do prazo ou não, se eu não levava muito isso em conta. E eu levo isso menos em conta, não é algo decisivo, é algo que acaba sendo acessório. Então se eu achar, por exemplo, que o ciclo de juros vai mudar e que esse título bateu no limite, pode ser que ele comece a aumentar a taxa, e com isso eu vou perder esses ganhos que eu já tive agora, eu poderia muito bem vender, mesmo pagando a alíquota mais alta de imposto de renda, porque prefiro botar o lucro no bolso, mesmo que seja um lucro menor devido ao efeito do imposto, do que ver esse lucro sumir por conta de uma volta aí na marcação a mercado, a taxa subindo, o valor do título, o PU dele, o preço unitário, cai, eu perderia o que eu já ganhei. Mas, se você puder esperar o imposto de renda ficar nas alíquotas mais baixas, melhor. Vocês vão ver que eu já fiz isso com uma parte dos títulos que eu vou vender agora. E a outra dúvida é: Bruno, o que acontece se você não vender e segurar o título até o vencimento, Uma hipótese de levar esse título até 2035, que eu já falei em vários vídeos que eu não acho interessante você ficar segurando 16 anos um investimento num país como o nosso, onde as coisas estão mudando o tempo todo. Mas se isso acontecesse, simplesmente se esse título rendeu mais agora e pudesse render até mais durante esse prazo, quando estivesse chegando mais perto do vencimento, iria ter que estacionar o rendimento dele.
porque ele não pode entregar mais do que o prometido. E os títulos IPCA vão valer R$ 1.000 no vencimento, mais toda a inflação do período, calculada desde o ano 2000. Tá? Como a nossa inflação é muito alta, por isso que já tem títulos IPCA que custam mais de R$ 1.000. Mas ele não vai valer mais do que isso, entendeu? Então, se ele já está valendo muito próximo disso, ele vai render bem pouquinho no final. Ele nunca vai passar desse valor limite. Não tem como ele, num salto, valer mais do que ele tem que valer lá no vencimento. A questão é, se ele já rendeu muito agora, ele vai ter que render menos depois. Então, se você tem um título que de repente deu um estirão de rendimento, muitas vezes isso aconteceu com o IPCA 2019, inclusive. Vale a pena vender antes do prazo para aplicar em outra coisa, em vez de segurar até o final. No IPCA 2019, por exemplo, ele deu um saltinho de rendimento antes do vencimento. Então, acho até que a Rico me mandou um e-mail avisando sobre isso e falou, olha, vale a pena você vender antes do prazo? Não sei se foi a Rico ou foi a XP, que eu tinha uma conta na XP também. Vale a pena você vender antes do prazo porque ele já rendeu agora, ele vai ficar meio estacionado até chegar no final. Tá? Então no IPCA 2019, por exemplo, não foi um título, o que eu tinha nele era bem pouquinho, que eu levei até o final por conta desse aviso também. Não estava nem ligando para esse título, era pouco dinheiro, mas quando eu vi realmente fazia sentido vender antes. E agora a última parte, como que funciona essa venda antecipada? Então para isso eu já estou logado aqui naquela plataforma que eu mostrei no último vídeo, só que foi pelo computador, agora vai ser pelo celular, que é o site do Tesouro Direto, que mostra o extrato consolidado, toda a sua posição, o efeito da marcação a mercado. E como eu já disse, quando você abre conta numa corretora, você já recebe esse tipo de e-mail com seu login e senha para que você possa entrar e acompanhar. Tá? Então já estou logado aqui, a tela está aparecendo para vocês, aparece minha posição, eu vou vir em consultar, extrato consolidado. Aí já aparece o mês de junho, né? Eu posso mudar o mês se eu quiser, mas é esse mesmo que eu quero. Ele já abre aqui os títulos que eu tenho na corretora Rico, estou botando para o lado, eu quero ver o IPCA 2035. Então já aparece, né, aqueles títulos todos, a posição ela já está um pouco maior do que no último vídeo, tendo em vista que as taxas continuaram caindo, né? Então vocês veem aqui ó, que era para pagar IPCA mais 5, mais 4,45, que foi quando eu peguei aquela taxa um pouco abaixo de 4,5, e está pagando no mínimo aí IPCA mais 28,43, chegando a pagar IPCA mais 98,58 no período, esse último título aqui. Só que todos esses títulos, vocês podem ver, aqui a rentabilidade acumulada no todo, eles estão ainda com uma alíquota de 22,5 de R, porque essas últimas compras foram compras mais recentes. Só teve um título que acabou de mudar de alíquota. Vocês veem aqui que dias corridos 183. E depois de 180 dias, o que acontece? O imposto de renda pela tabela regressiva, ele sai de 22,5% para 20%. Então, apenas esse título que mudou. Está com uma alíquota um pouco mais baixa. E vai ser esse que eu vou vender. Ele já deixa aqui o IR, quanto que eu vou pagar sobre o lucro, a taxa ali da B3 e o valor líquido. Esse valor líquido aqui não vai ser exatamente o que eu vou receber, tá, gente? Porque quando você vende um título de forma antecipada, o Tesouro ele cobra uma taxinha por isso. Na verdade, é um spread entre o preço que você paga para comprar o título e o preço que você paga, que você recebe, na verdade, na venda antecipada. E essa taxa ela vai diminuindo ao longo do tempo, até que no dia do vencimento ela não existe mais. Inclusive foi matéria de jornal, aí está nos periódicos que acompanham a economia e os investimentos, sobre a redução do spread do Tesouro no Tesouro Selic, que é um título que muita gente usa para fazer sua reserva de emergência. Só que eles não reduziram ainda para os outros títulos. Então, se tiver alguém do Tesouro me vendo aí, dá uma moral para o investidor, né? Vamos reduzir essa taxa, esse spread nos outros títulos também. Aqui ele coloca o meu valor todo, que eu tenho lá, só que na Rico eu vou usar o aplicativo pelo celular, eu não resgato com base em valor, né? Eu resgato com base na quantidade de títulos que eu tenho. Então eu vou vir aqui, ó, a data de aplicação de 30/11/2018 foi para uma quantidade de títulos de 7,14. Então eu vou resgatar essa exata quantidade de títulos lá na plataforma da Rico. Inclusive tem como fazer o resgate utilizando essa própria plataforma do Tesouro Direto, mas isso não funciona para todas as corretoras. Algumas pedem para que se faça apenas na plataforma da própria corretora. Então na Rico, por exemplo, tem que ser na plataforma ou utilizando o aplicativo. Vou mudar aqui, né? Voltar aqui para o aplicativo da Rico. Então vem na minha posição de Tesouro Direto. Ele mostra aqui como é que está a minha posição e vou clicar no Tesouro IPCA 2035.
Então coloco aqui, ele mostra, né, o valor acumulado, valor investido, rendimento bruto, clico em resgatar. Ele pergunta a quantidade, então vou preencher aquela exata quantidade, 7,14. Lembrando, gente, que no Tesouro, quando você preenche uma quantidade para resgatar, ou um valor, eu poderia colocar o valor aqui também, ele vai sempre resgatar de forma automática do seu investimento mais antigo dentro daquele título. Então, se eu preenchesse aqui, por exemplo, um valor redondo de 8 títulos, ele venderia os 7,14 que eu comprei no dia 30 de novembro e mais uma parte dos títulos que eu comprei em dezembro, para só depois começar a resgatar os mais modernos. Nisso, não há como mexer, você não consegue, dentro do mesmo título, definir qual que você vai resgatar antes ou depois. Ele faz isso de modo automático. Acaba que protege o investidor iniciante de fazer uma venda aí, pagando mais imposto do que ele devia, por exemplo, por vender um título que foi comprado há menos tempo em comparação com um que já pode estar na alíquota mínima de 15%. Mas eu acho que seria interessante também a gente ter essa liberdade de decidir qual título vender. Contudo, é assim que funciona, né? O mundo é o que é e não o que a gente gostaria que fosse, né? Não o que deveria ser. Então vamos lá agora, vou avançar, quantidade, confirmar o resgate e preencher a assinatura eletrônica. Pronto, seu resgate foi feito com sucesso. Então reparem, né, em como que é simples fazer essa venda dos títulos do Tesouro Direto. É bem tranquilo, fiz tudo aqui pelo celular. Aquela parte de entrar no extrato foi só para mostrar para vocês como que eu achava a quantidade certinha que eu queria vender para já pagar um pouco menos de imposto de renda, né? Em vez de 22,5, acabei pagando 20. Se pudesse segurar mais, se eu achar que, por exemplo, o ciclo de juros não vai mudar, que outras reformas vêm, eu segurarei mais. Agora, se eu achar que já bateu no mínimo e que por conta das condições econômicas o país está voltando a crescer, a inflação está dando uma acelerada, os juros devem voltar a aumentar, aí eu posso decidir vender, isso independente, como eu falei, da alíquota de imposto de renda que vai estar no momento. E só para quem tem dúvida disso, esse imposto de renda que eu vou pagar aqui, ele é recolhido na fonte. Então não tem necessidade de gerar DARF, igual acontece quando você vai vender mais de 20 mil reais no mês e tem lucro, né, nas ações, ou quando vende um fundo imobiliário ou um ETF. Então isso não acontece nessa parte aqui. Geralmente os investimentos de renda fixa, tirando aí um ETF de renda fixa, por exemplo, você não tem que pagar imposto de forma separada gerando DARF. Simplesmente ele é recolhido na fonte. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha clareado um pouco mais essa situação de como que funciona a marcação a mercado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.